Bom dia, gente. Vamos aqui para mais uma questão de interpretação e escrita. E a análise de hoje é a capa dessa gramática. Vamos à pergunta. A imagem ao lado é a capa de um livro de Hernani Pimentel. Nela, utilizou-se um recurso da língua a fim de chamar a atenção do leitor. Explique como o uso desse recurso auxilia a construção do sentido pretendido para persuadir o leitor. Então, a gente já sabe qual é o gênero. O gênero é a capa de um livro de Hernani Pimentel. E pelo título, a gente sabe que é um livro de língua portuguesa, intelecção e interpretação de textos. Lembrando que a gente tem que pensar nos 3 elementos principais antes de começar a fazer uma análise. Quais são esses 3 elementos? O gênero, que a gente já sabe, o propósito, que é qual o objetivo desse gênero, e a estratégia utilizada para alcançar esse propósito. Então, vamos lá. O propósito, né? Eu tenho que me perguntar para que alguém faz a capa de um livro, né? Qual é o objetivo de se produzir este gênero? Bom, as pessoas fazem capas de livro porque é o primeiro contato do leitor, né, com o livro. Então, se a gente vai numa livraria e a gente não sabe qual livro comprar, o que chama a nossa atenção é a capa do livro, né? Então, se eu não sei qual título comprar, é a capa que atrai, né, num primeiro momento, o possível leitor. E aí esse leitor pega o livro e ele vê se ele tem interesse em comprar ou não. Então, a capa é aqui um chamariz. E qual é a estratégia utilizada, né, para que esse livro seja vendido, né, para que essa capa seja atrativa, então? Além do título, que indica qual é o conteúdo que vai ser abordado neste livro, a gente tem uma imagem um pouco assim inusitada na capa de um livro, né? A foto de um mamão e de um açucareiro. E a gente precisa se perguntar, né, o que um mamão e um açucareiro está fazendo na capa de um livro? E a gente lembra de uma expressão bastante conhecida popularmente, que é mamão com açúcar. Quando a gente fala mamão com açúcar, a gente está fazendo uso de uma expressão idiomática, né, uma expressão do nosso idioma, uma expressão popular. E quando eu falo que uma coisa é mamão com açúcar, eu estou me referindo à facilidade. Então, olha só que bacana, quem produziu essa capa queria que o possível leitor, ele associasse este título, este livro, este exemplar à facilidade, como se este livro fosse trazer facilidade para a gente interpretar o texto. Então, é isso que ele quer que a gente explique, ele quer que a gente encontre o recurso, a gente já encontrou que é a expressão idiomática, ele quer que a gente explique como esse recurso auxilia na construção pretendida. Então, falta agora escrever. Eu fiz uma sugestão aqui de resposta em forma de parágrafo padrão, né? Então, olha aqui meu tópico frasal, que é aqui minha introdução. A capa do livro de Hernani Pimentel associa a expressão idiomática mamão com açúcar ao título Intelecção e Interpretação de Textos, a fim de atrair possíveis leitores e fazê-los comprar o livro. Então, na minha introdução, gente, eu menciono sucintamente qual é o gênero, qual é a estratégia e qual é a finalidade, né? Assim a minha introdução fica bacana. E aí, em vermelhinho, no mesmo parágrafo ainda, né? Em outra frase, eu faço o desenvolvimento. O que tem no desenvolvimento? Eu descrevo detalhadamente essa minha estratégia que eu mencionei. Então, eu vou explicar o que é isso aqui, mamão com açúcar. A expressão mamão com açúcar é popularmente associada à facilidade. Já a interpretação de textos é visto como um conteúdo de difícil compreensão. Assim, ao utilizar a imagem de um mamão e um açucareiro, o autor sugere que, por meio do seu livro, esse conteúdo não será mais de difícil acesso, já que será adoçado e assim facilitado após a leitura desse material. Então, eu expliquei essa expressão e eu expliquei a relação dessa expressão com o título, que eu havia mencionado na introdução. Eu poderia acabar por aqui, mas se eu acabasse por aqui, o corretor parece que fica procurando, né, o restante da questão, da resposta. Então, eu coloquei um conectivo de conclusão para que isso não aconteça e eu retomei a introdução com outras palavras. Dessa forma, o autor busca convencer os leitores, por meio da capa de sua gramática, de que esse livro é bom e, por meio dele, o conteúdo será compreendido, sendo, portanto, importante adquirir. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Inscreve aí no canal. Beijos!